É um prazer muito grande estar convosco esta noite, participando deste culto de encerramento de mais um congresso dos adolescentes desta querida igreja. O texto escolhido pelos adolescentes está no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 14. Diz assim o texto sagrado: Eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, diz o versículo 14. Conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Amém. Podeis assentar, amados irmãos, queridas irmãs. Eu gostaria de agradecer o convite do Lucas. Muito obrigado, Lucas, por me convidar para estar convosco nesta noite. Muito obrigado, pastor Juvenal, que aprovou aí a escolha do Lucas. E é sempre muito bom a gente estar no congresso de adolescentes. Na minha idade, vocês são muito corajosos, não é? Não é fácil, não. Não esperava isso, né? Geralmente a gente é chamado para falar em encontro de casais, né? Congresso de homens, reunião de obreiro. Muito bem, mas eu já fui abençoado na porta da igreja, né? Porque ao chegar, um adolescente já me segurou, não deixou eu entrar, pegou a minha mão e fez uma oração por mim, lá fora, não é? E eu falei, pronto, só tenho agora que glorificar o nome do Senhor nosso Deus. O tema deste congresso é maravilhoso, é muito lindo. Minha referência é Cristo. Eu nunca, em toda a minha caminhada com o Senhor na igreja, eu nunca vi um congresso de adolescentes que escolhesse um tema que tivesse tudo a ver com o adolescente, como o tema que vocês escolheram. Minha referência é Cristo. Porque quando você fala em ter uma referência, em buscar uma referência, é porque, na verdade, você está com um problema de identidade. Você precisa resolver esse problema de identidade. E isso me fez lembrar que uma frase muito conhecida entre nós, crise de identidade, que nós falamos muito hoje em dia, é uma frase que surgiu na época da Segunda Guerra Mundial. Foi um sociólogo chamado Hendricks, foi ele quem criou essa expressão, crise de identidade. E ele a criou usando esta expressão para descrever a desorientação dos soldados em estado de choque, que não conseguiam lembrar o seu próprio nome. Eles, abalados pela experiência da guerra, eles ficavam tão destruídos emocionalmente e mentalmente que esqueciam o seu próprio nome. E com o passar dos anos, a expressão ela se tornou uma expressão, uma ferramenta. A expressão se tornou uma ferramenta útil para descrever o conflito do processo de amadurecimento do ser humano. Todos nós passamos por um processo de amadurecimento, desde quando nascemos. E esse processo de amadurecimento, ele vai alcançar o seu ponto mais crítico na adolescência. E então, crise de identidade passou a ser uma expressão utilizada pelos psicólogos,
para tratar daquelas pessoas que estavam desorientadas quanto ao seu futuro, quanto ao que estava por vir. E é interessante que a principal tarefa do adolescente em seu desenvolvimento é exatamente adquirir identidade. O adolescente busca a sua identidade. Ele vive sob um arsenal de hormônios, e esses hormônios, ele faz com que o adolescente fique desnorteado e comece a perguntar: quem sou eu? E é interessante que não faz muito tempo, mas eu me lembro dessa época em que eu vivia me perguntando: quem sou eu? Era um tempo de muita dúvida, e eu me lembro muito do meu pai nessa época, porque ele se preocupava muito comigo por ser o filho mais velho. Nós somos 8 irmãos, mas ele sempre se preocupou com o exemplo que eu poderia dar para os irmãos, para os meus irmãos mais novos. Então ele me acompanhava muito de perto, embora tendo as suas responsabilidades pastorais na igreja, ele olhava muito por mim. E teve uma noite que eu descobri que ele estava de olho na minha oração. Eu estava no meu quarto orando, e orando para dormir, e quando eu terminei de orar, quem é que entra no quarto? Papai. Papai entra no quarto e fala assim: mas o que é isso, Eude? Que tipo de oração é essa que você está fazendo? Quem sou eu? Você está perguntando a Deus: quem sou eu? Você não sabe quem você é? Você é o filho do Alberto e da Judite, não é? O seu nome é Eude, foi sua mãe que escolheu o seu nome, o terceiro juiz de Israel, o segundo juiz de Israel se chamava Eude. E você não se lembra, quando leu a tua história na Bíblia, lá em Juízes capítulo 3, que o Eude da Bíblia era canhoto, e que você é canhoto também? E eu falei assim: mas papai, o Eude da Bíblia matou o rei Eglon com uma espada na barriga. O senhor acha que eu sou violento? Papai, calma, Eude, eu sei quem você não é violento, você só é canhoto. É só isso, fica em paz. E eu não esqueço dessa experiência da minha adolescência. Quem sou eu? Angustiado, sem saber o meu futuro. A busca de uma boa resposta para esta pergunta, ela nunca termina. Mas esse é o grande desafio da adolescência: a conquista da identidade. A boa formação da identidade, ela segue um padrão comum. O adolescente, por exemplo, ele identifica-se com as pessoas que admira. Ele se olha nas pessoas que ele admira, seja na vida real, como por exemplo na família, no pai. Eu citei aqui o meu pai como um exemplo de uma pessoa em quem eu me espelhava, em que eu olhava muito para ele, mas a minha mãe também não fica de fora, porque ela estava muito mais presente na minha vida do que meu pai. E eu sou do tempo ainda em que as crianças apanhavam de vara e de correia. O meu pai usava correia, minha mãe era um pedaço de uma goiabeira que tinha lá no quintal de casa, que ela deixava sempre em cima do armário da cozinha. E um dia a mamãe me deu uma surra boa de goiabeira, de galho de goiabeira. E depois que ela me deu aquela surra, ela começou a chorar. Aí foi lá na cozinha e
fez uma mistura de vinagre com sal num prato, me colocou de bruço no colo dela e chorando ela começou a passar aquela água, vinagre com sal nas minhas costas. Eu dizia assim: mamãe, tá doendo mais que as varadas, não é? Tá doendo mais que as varadas. E ela falava assim: ah, meu filho, desculpa, meu filho, você não merece, você é tão bonzinho. Aí eu pensei com os meus botões: mamãe não conhece metade do que eu ando aprontando por aí, para ela me chamar de tão bonzinho, não é? Então a minha mãe também, ela teve uma participação muito relevante na minha adolescência. Então, o adolescente identifica-se como eu me identifico com meu pai, me identifico com a minha mãe, mas não é só com as pessoas próximas, com as pessoas da vida real. O adolescente, ele também se identifica com os personagens das redes sociais. Aliás, esta semana eu até baixei no meu celular o TikTok. Mas eu baixei porque quando os netos vão lá para casa, só fala no TikTok. E eu não sei nada do TikTok. E eu falei para a GC: eu preciso baixar esse aplicativo para ver o que os meus netos andam vendo, para quando eles virem aqui em casa a gente ter o que conversar. E eu não estou muito animado não gostei muito das primeiras coisas que vi lá não. Mas eles me disseram: não, vovô, tem coisa crente lá também. Tem negócio de crente lá no TikTok também. Estou esperando, por enquanto não apareceu ainda não. Vamos ver se vai aparecer. Mas o adolescente se identifica com esses aplicativos, se identificam com as pessoas, com os influencers, né, que estão por aí, com os youtubers e com os personagens dos filmes, da TV. Ele procura sempre se identificar com o personagem. Os garotos se identificam com jogadores de futebol. Quem não se lembra aí do tempo lá da Copa do Mundo do Japão, em que o Ronaldo, fenômeno, cortou o cabelo que nem eu cortava como criança, deixou só um tupetinho aqui na frente, não é? Eu olhei para aquilo e falei: isso é quando eu era criança, Ronaldo, cortava o cabelo assim. Mas quando passei a andar na rua, a gurizada estava tudo com aquele tupetinho pequenininho aqui na frente da cabeça, e o resto raspado. Ou depois, quando o Neymar surge, não é, no futebol, o pessoal usava um penteado igual do Neymar. Eu me lembro que o meu neto mais velho, hoje ele já está com 26 anos, mas naquela época ele era adolescente, e eu falei para ele assim: mas Eric, que penteado é esse, Eric? E ele falou assim: ô vô, o senhor não sabe? É o penteado do Neymar, é o cabelo do Neymar. O Neymar corta o cabelo assim. Eu falei: tá bom, tá bonito, não tá ruim não, né? Você já viu um vô criticando o neto? Nunca critica, né? Tá sempre bom, tá sempre ótimo. Então, essa é a vida do adolescente em busca da identidade. É uma luta constante. Você vai lutar assim por muito tempo. E dos 12 até os 20 anos, o adolescente, ele é levado, de alguma forma, ele é até forçado a escolher uma identidade definitiva. Isso vai acontecer quando chegar lá nos seus 19, 20 anos de idade. Eu quero falar também sobre o tema de hoje, mas eu preciso, antes de terminar, falando sobre Cristo como nossa referência, eu preciso comentar mais umas coisinhas para os nossos adolescentes e também para os seus pais que estão aqui. Porque o jovem, ele busca a sua identidade. O jovem e a jovem buscam a sua identidade de diversas formas. Mas eu queria citar apenas alguns caminhos, que são os caminhos
mais comuns. O primeiro deles são as relações familiares. A família do adolescente exerce um papel significativo na formação da sua identidade. Para assegurar a sua individualidade, abandonar a infância, o adolescente, de alguma forma, procura se afastar da proteção dos pais. Mas a individualidade também se encontra na reação que um adolescente tem com respeito à identidade dos seus irmãos. Eu tenho 3 filhos, portanto, tenho o mais velho, tenho o do meio e tenho o caçula. O do meio vivia sempre reclamando que era do meio. Pô, papai, sou filho do meio, papai, sou filho do meio. E eu fiquei pensando, Deus, o que eu faço para salvar esse menino? Ele está frustrado de ser o filho do meio. Ele acha que o importante é só o irmão mais velho e o irmão caçula. Aí um dia a lâmpada acendeu e eu falei para ele assim, meu filho, você é a carne do hambúrguer. Mas ele amou esse negócio. Ele gostou demais. Ô pai, é meu, papai. É. O Elielso é uma fatia do pão, o Elison é a outra fatia, mas no meio está você. É a carne do hambúrguer, não é? Graças a Deus, salvei. É pastor hoje. Graças a Deus, é o único filho pastor, mas é pastor. Então deu certo a história do hambúrguer. Mas essa questão de 3 filhos é muito interessante. Eu vou usar um exemplo que não é lá de casa. Lá as coisas aconteceram também, mas de uma forma um pouco diferente. Mas só um exemplo assim mais radical para poder trazer à memória a mensagem que eu quero deixar. Por exemplo, se o filho mais velho decide ser um intelectual sério, sabe, aquele filho que não é de rir, não é de brincar, está sempre lendo um livro, se é crente está sempre com a Bíblia aberta, gosta de conversar de assuntos de adulto. Normalmente o filho do meio se torna um gaiato, é um brincalhão, porque o irmão mais velho dele é sério, ele é um brincalhão, gosta de contar história, gosta de contar piada. Com esses papéis definidos, o filho caçula pode se tornar um jogador de futebol. Vai para uma outra direção. Percebem o que é o drama do adolescente? Em alguns casos, que são os casos mais graves, eu espero que não aconteça com nenhum dos nossos adolescentes aqui, mas em alguns casos o jovem se revolta e acaba se separando das pessoas boas e se envolvendo com as pessoas más. Então, as relações familiares é o primeiro lugar onde o adolescente busca a sua identidade. Ele busca também a sua identidade nos símbolos de status. O adolescente procura se firmar como indivíduo pelo prestígio. Ele adota comportamentos ou assume posturas que chamam prontamente a atenção. Ele usa um corte de cabelo diferente. Tem umas meninas adolescentes que gostam de colorir o cabelo. Aqui estou vendo que está todo mundo com cabelinho com cor natural, mas em alguns lugares as meninas, talvez elas queiram, né? Mas não conseguiram permissão ainda, né? Mas algumas gostam de pintar o cabelo de azul, de verde, coisa desse tipo. Isso é um exemplo. Tem aqueles meninos que andam com a prancha de skate. Esses dias eu estava descendo a rua de casa, passei por 2 adolescentes com
um skate debaixo do braço e na cabeça um capacete com uma câmerazinha presa. Eu falei, esse é adolescente mesmo, não é? Ele quer mostrar que ele é bom de skate. Então ele vai descer a rua de skate filmando para publicar lá nas redes sociais, para mostrar para os amigos que ele é um skatista. Tem aqueles adolescentes e aquelas adolescentes que mexem com a roupa, enfim, tudo que fazem é para serem identificados como uma pessoa que vale a pena ser vista. Um outro aspecto que também tem muito a ver com a busca da identidade pelo adolescente é o comportamento adulto. O adolescente, ele sente uma forte necessidade de parecer adulto. Esse é um dos grandes problemas. Eu, por exemplo, estou aqui falando, chamando vocês de adolescentes, porque o congresso é dos adolescentes. Mas quando eu lido com adolescente, eu nunca chamo ele de adolescente. Eu chamo ele sempre de jovem. Ô jovem, como é que está você? Não é? Cumprimento o adolescente chamando ele de jovem, porque ele está sempre buscando parecer adulto. Então, ele entende que quanto mais maduro ele parecer, ele conquistará mais respeito das pessoas. E então, ele começa a recorrer a comportamentos simbólicos dos adultos. E aí acontece a parte ruim para a vida dos pais, porque muitos adolescentes, eles se entregam aos prazeres proibidos da vida dos adultos e se afastam das coisas boas que os pais, os professores, os líderes da igreja ensinaram para eles. Os prazeres mais comuns é o cigarro, a bebida, as drogas, o sexo antes do casamento. E normalmente esses prazeres proibidos começam na vida de um adolescente por causa das suas amizades. Vocês precisam escolher bem quem serão seus amigos, quem serão suas amigas, porque normalmente são as amizades ruins que conduzem o adolescente para o caminho mau. Então esse comportamento de adulto é bom sob um aspecto, desde que as suas amizades sejam boas. O adolescente, ele também busca a sua identidade através da opinião alheia, do que as pessoas pensam dele. O adolescente se preocupa muito com isso. Eu me preocupava demais com o que as pessoas pensavam de mim, principalmente as meninas. Eu me preocupava demais, eu ficava angustiado. Então, quando eu conheci Gessi, que hoje é a minha esposa, a gente estava na escola teológica, a gente estava estudando teologia numa escola interna, estudava de manhã, de tarde, de noite, a gente ficava lá internado naquela escola e ninguém podia nos visitar, só o nosso pastor e o pai ou a mãe, uma vez a cada 6 meses. E havia ali um controle rígido que impedia o contato dos meninos com as meninas, namoro nem pensar, totalmente proibido. E a gente tinha que manter distância. E eu gostava de uma menina que tinha lá. E o pior é que ela não desconfiava. E eu pegava a minha acordeon e ia para debaixo da mangueira e ficava tocando acordeon para ela. E mexia para cá, e mexia para lá. E tocavam as músicas bonitas para ela. E eu estou pensando que ela ia dizer assim: puxa, eu te toco acordeon bem. Ela falava assim: você parece um gaiato? Eu falei:
Não é isso que eu queria ouvir. Mas o que mais me deixava enjoado era ver o comentário dos colegas a respeito dela. Ah, Jessi é uma menina linda, maravilhosa. Ah, se eu pudesse eu namorava com ela. Aí eu ouvia aquilo, eu ficava injuriado. Falei, Jesus, não deixa Jessi olhar para esses caras não. Não deixa Jessi olhar para esses caras não. Então essa preocupação com a opinião alheia, e você fica achando que não é. Pois vocês sabem que o diretor da escola teológica, ele nunca fez casamento de ex-alunos que se conheceram lá, estudaram lá. Ele nunca fez, porque ele dizia o seguinte: me enganaram, me tapearam, me esconderam, andaram namorando lá dentro da escola e eu não consegui saber. Perfeito? Mas ele fez o meu casamento com a Jessi. Ele foi ao Rio de Janeiro com a irmã Doris, sua esposa, e eu arranjei um órgão emprestado, levei numa caminhonete para a igreja, para ela tocar a marcha nupcial. A esposa do pastor Colenda, a irmã Doris Lemos, tocou a marcha nupcial para a entrada de Jessi na igreja, e ele fez o nosso casamento, porque ele sabia que nós realmente cumprimos todo o regulamento da escola e nunca namoramos lá dentro. Mas e agora, quando eu me declaro para ela? Que medo que eu tinha de ouvir um não. E eu aproveitei que a gente estava indo para a igreja no ônibus, e eu fui lá no banco do ônibus onde ela estava sentada e me declarei para ela ali dentro do ônibus. Glória a Deus, ela aceitou namorar comigo, não é? E daqui a algumas semanas nós estamos completando 51 anos de casado. Não é maravilhoso isso? Não é? Histórias da adolescência. Vocês vão ter histórias assim para contar também, não é? Quando vocês crescerem. Então esta é a vida do adolescente. Mas eu queria terminar voltando para o tema do congresso de vocês. Minha referência é Cristo. Nós falamos aqui de muitas referências, a começar dos nossos pais, dos nossos amigos, dos artistas, dos atletas, dos influencers, do pessoal das redes sociais. Todas estas influências, elas são positivas para a nossa vida quando nós as escolhemos bem. Porém, nenhuma influência é maior na vida de um adolescente do que a pessoa de Jesus Cristo. Por isso eu queria terminar com esta pergunta para você. No meio de tantas personalidades que vocês admiram, qual é a sua referência para toda a vida? Porque veja bem, nenhum ser humano parte do nada. Nenhum ser humano ele parte do nada, ele parte de alguém, é influenciado por alguém. Ninguém se baseia apenas em si mesmo. Eu passei a me basear em mim mesmo, já era casado, já era pai. Até então eu olhava para os outros, principalmente para o meu pai. Daí a importância dos pontos de referência. E neste sentido, a humanidade está em crise. Está faltando referências. Pessoas para quem a gente possa olhar e dizer: quando eu crescer, quero ser igual a ele. Quando eu crescer, quero ser igual a ela. Por isso, eu queria dizer para os nossos adolescentes que ser uma pessoa de referência é o propósito de Deus para a vida de vocês.
Vocês que hoje procuram uma referência, o que Deus tem para vocês é que vocês no futuro serão referência para a geração que está vindo atrás de vocês. Vocês serão referências. E para ser referência, vocês precisam ter equilíbrio e maturidade na vossa vida, ter postura ética, ser alguém que venceu e soube viver, dar sentido à sua vitória, principalmente à sua vida. Infelizmente, vivemos numa sociedade que perdeu a referência, mas vocês têm à vossa disposição, diante de vocês, o verdadeiro fundamento das referências, a melhor de todas as referências. Se vocês estão buscando alguém para olhar, se vocês estão buscando alguém para seguir, este alguém é Cristo Jesus. Ele é a vossa referência. Ele é o ponto de referência fundamental para a vida de vocês, porque Ele é uma referência de fidelidade, uma referência de amor, de sacrifício, de justiça, de vida, sem contar que a sua palavra é a referência diária para a nossa vida. Jesus é luz, e através da sua palavra, Ele ilumina o ser humano e o torna luz, e o torna referência brilhante para o seu semelhante e para a sociedade em que vive. Então, quando você olha para Jesus como sua referência, Ele vai fazer de você uma referência para esta sociedade. E eu queria terminar pedindo a vocês que fizessem uma oração comigo. Eu vou fazer esta oração que eu escrevi aqui esta tarde para trazer para vocês. E cada frase que eu fizer nesta oração, eu gostaria que todos vocês adolescentes repetissem esta frase, mas num espírito de oração, com os olhos fechados, como se estivesse falando com Deus. Vamos nessa? Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que aponta a referência correta para a minha vida, que eu encontro em Jesus, meu Salvador. Dá-me sabedoria para que a partir desse meu referencial, eu também possa ser uma referência para as pessoas que me cercam, uma referência de amor, perdão e compaixão. Senhor, abençoa minha vida, meus projetos e todo o meu ser. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês grande e maravilhosamente. Amém.